Bom dia, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muita alegria estamos mais uma vez para falar desse Mestre maravilhoso, desse amigo incondicional de todas as horas, desse Pai de muito amor, que nos ama e pede para que nos amemos uns aos outros. E estamos aqui para falar de Kardec, para falar de nós mesmos, no sentido de aprimorarmos os nossos conhecimentos. Aliás, a nossa conversa dessa manhã será alguns lembretes daquilo que nós já aprendemos na doutrina espírita, daquilo que nós já aprendemos com Jesus, porque estamos nesse final de ano, faltam alguns dias para terminar essa etapa. Graças a Deus teremos mais uma aí pela frente, daqui 3 dias, 4 dias que seja. E por isso, companheiros, que vamos abordar o nosso tema desta manhã em cima de uma frase que eu li não sei onde, mas que achei, além de ser engraçada, é muito profunda. Que diz assim: faça uma visita a você mesmo, mas primeiro verifique se você está em casa. Interessante, né? Às vezes nós não nos buscamos, não nos encontramos, porque os afazeres da vida são tão imensos na nossa caminhada, que nós esquecemos de nós mesmos. Geralmente não estamos em casa. E por isso trouxe aqui alguns lembretes para a gente conversar sobre, fazer uma parada para pensar, não é? Porque cada novo dia é um novo começo de vida. Todos os dias de manhã nós renascemos para a vida novamente. E exatamente esse final de ano, nós tivemos nas mãos, descontando esses 3 dias que faltam, nós tivemos 8.760 horas, que vai gerar 525.600 minutos, que se multiplicarmos isso por 60 segundos, que é 1 minuto, nós teremos aí 31.536.000 segundos. E nós sabemos que os segundos são os átomos do tempo. Se nós olharmos as praias, os desertos, formado de grãozinho em grãozinho de areia, se olharmos os rios, os oceanos, os mares, teremos aí gotinhas e gotinhas de água. Se olharmos o nosso corpo, trilhões de células. Então, das pequeninas coisas se formam as grandes. E muitas vezes nós não paramos para pensar. Dessas horas todas, desses minutos, desses segundos todos, já se passou uma grande parte, e nem prestamos atenção, nem visitamos a nós mesmos para saber se progredimos, se retrocedemos. Desses minutos todos, pequena parte ainda nos sobra para podermos ainda, nessa parada para pensar, raciocinar o que eu fiz, o que eu posso fazer. E sobre eles, meus irmãos, nós aqui podemos tecer algumas considerações. Esse tempo, apesar da sua relatividade, ele ganha uma maior dimensão com a doutrina espírita, com o cristianismo. Nós, espírita, entendemos que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, porque nos traz nas mãos aquele evangelho
dos tempos apostólicos, mais raciocinado, mais pensado, mais entendido. Não que sejamos melhores do que aqueles outros religiosos que também são conhecedores da doutrina cristã e vivenciam isso, e que muitas vezes nós espíritas deixamos de lado. Então, apesar da relatividade desse tempo, ele ganha esses segundos ganham uma dimensão muito grande com a doutrina espírita. Muito se pedirá a quem muito recebeu. E nós sabemos também, meus irmãos, que transitoriamente todos nós estamos de passagem nesse mundo. Estamos de passagem. Nenhum de nós sabemos o momento em que vamos partir, que vamos adentrar a outra dimensão, se estamos preparados ou se não estamos, se estamos com as malas prontas ou não. Muitas vezes já fiz aqui alguns raciocínios com bastante lógica. Se nós caíssemos lá no centro de São Paulo, naquela hora do corre-corre, do vucu-vucu, como chama, sem emprego, sem para onde ir, sem família, sem dinheiro no bolso, sem amigo, e a gente se sente perdido. Imaginemos nós, companheiros, chegarmos no mundo espiritual sem preparo nenhum, sem bagagem nenhuma, sem amigo nenhum, a não ser Deus e Jesus, que serão sempre a nossa meta, e os nossos amigos espirituais, os nossos parentes, que muitas vezes se aconchegam a nós, mas nós estamos tão envolvidos com as coisas materiais, que levamos junto com nós, mentalmente, porque materialmente elas ficam aqui, mas mentalmente nós levamos no nosso coração, na nossa mente, essa impregnação dos bens materiais, pensando que vamos usá-los do outro lado, e ficamos lá perturbados. Portanto, meus irmãos, nós não sabemos o momento em que iremos. Sabemos também, meus irmãos, que esse tempo, esses minutos, tem muita importância na nossa vida em relação à família, em relação à nossa profissão, em relação ao nosso meio social, em relação a nós mesmos, que às vezes não nos visitamos. Então, essa parada para pensar, companheiros, ela obedece sim a todo um programa. Nenhum de nós estamos aqui por acaso, nenhum de nós estamos aqui só por passagem. Estamos aqui para aprender, para adquirir conhecimento, bagagem, e por isso temos que aproveitar esses momentos, esses segundos que vamos ter novamente no ano que vem. Naqueles 365 dias, naquele monte, 8.760 horas, nas 525.600 segundos, nos 31.560 segundos, vamos ter tudo de novo. Então é o momento, meus irmãos, de nós pararmos e começarmos a raciocinar quanto a esse tempo que ainda resta e que nós vamos ter novamente. Então, essa retrospectiva, companheiros, que iremos fazer aqui com vocês, das palestras que já ouvimos, das mesmas as que eu fiz, e de outras tantas que a gente vê na internet, que a gente vê nos outros centros, o que nós retemos? O que nós retemos? Então, nós temos, meus irmãos, nas nossas mãos, um talismã divino, que é o tempo. Muitas pessoas falam, mas o que é um talismã? O talismã é aquele objeto que muita gente acredita que ele nos dá sorte. É o pé de coelho pendurado na cinta, é a ferradura colada atrás de uma porta, né? E outras coisas tantas. Mas o verdadeiro talismã que nós devemos cultivar em nós,
E trabalhar com as nossas mãos é o talismã do amor. Essa pérola, esse brilhante, que fulgura do alto, toda a sua luz, toda a sua irradiação, todo o seu envolvimento em nós. Que existiu lá atrás, existe agora e vai existir sempre, porque Deus é amor. Então, nesse momento, meus irmãos, nós temos que começar a pensar em Jesus. Tivemos aí dia 25 a comemoração do Natal. Muita gente bebeu, comeu, né? Porque a festa de Natal é esta. É beber, comer, muita alegria, muito Papai Noel, e tupetamos nossos netinhos, nossos filhinhos de presentes. E esquecemos muitas vezes, companheiros, que o Natal não é o Papai Noel, que o Natal é Jesus. É com Ele que nós temos que festejar. E nós vamos perceber que aquela mensagem lá da manjedoura. Vocês já pensaram, Maria grávida, sair de Nazaré em direção a Belém? Que deve dar bem uns quilômetros aí. Deve dar mais de 100 quilômetros, se não me engano. Não fiz as contas não, mas eu calculo que dá. Até Belém. Não tem asfalto, não tem carro, não tem avião, não tem bicicleta. Até as carruagens, se existiam, era lá com os soberanos. Era a pé mesmo. Grávida, chegaram cansados de noite, não encontraram um pouso, estava superlotado por causa do edito, do recenseamento, que todos teriam que fazer o recenseamento lá na cidade em que nasceu. E José, o pai de Jesus, havia nascido lá em Belém. As profecias dizem que o Messias teria que nascer em Belém. Foram para a manjedoura, aquele lugar onde abrigam os animais. E ali nasceu Jesus. Por que não num berço de ouro? Por que não num palácio? Ou simplesmente numa casa mais acomodada? Por que na manjedoura? Por que na estrebaria? Mas a mensagem do amor, meus irmãos, teria que começar com a humildade, a mãe das virtudes, com a simplicidade. A manjedoura é um coxo, onde se colocava alimentos para os animais. E ali foi o berço de Jesus, onde Maria forrou com um pano e deitou ali o menino Jesus. O alimento do mundo. Se a manjedoura era o alimento dos animais, aquele ser maravilhoso que ali estava sendo colocado, representava o alimento dos homens, a voz de Deus para os corações humanos. E por isso, toda aquela festa espiritual, que envolveu aquele momento, e que há 2014 anos ainda nos envolve, porque é o amor que fala mais alto, porque é o amor que é o nosso destino. E Jesus veio, desde o seu nascimento, trabalhando esse sentimento, falando através de supostas alegorias, o poder desse talismã.
E que devido ao conhecimento de cada um, à capacidade de cada um, ao momento reencarnatório de cada um, o entendimento tinha que haver. E aquilo que muitos veem lá atrás, e que hoje pessoas dizem, não pode ser, Jesus não falou isso, porque o seu entendimento está mais além ou está mais aquém. Mas a mensagem é, desde a manjedoura até a cruz, o amor, o perdão, o discernimento, o entendimento, o dever, o amar. Portanto, companheiros, Jesus vem nesse crescente. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E Jesus refere ao pão inúmeras vezes, em várias passagens do Evangelho. Porque o pão é o símbolo do alimento material. E Jesus é o símbolo do alimento espiritual. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água cristalina que mitiga as sedes. Quem beber da minha água jamais sentirá sede. E nós vamos chegando, acompanhando Jesus. E essas passagens vão entrando dentro de nós, começando lá na manjedoura, e nos leva nesse bojo do amor para a eternidade. Portanto, companheiros, nós temos aí com Jesus o alimento espiritual principal que nós esquecemos. Nós citamos aqui sobre a família. Como é que estamos o nosso amor? Como é que nós estamos com a nossa responsabilidade, com o nosso dever, com a nossa vida conjugal? Como que eu estou? Como é que é o meu amor? Ciúmes. Ciúmes é o amor doentio. Ciúmes é doença. Quando leve, até que é legal, porque demonstra que gosta da pessoa, que ama a pessoa. Mas tudo que é excesso prejudica, estraga, apodrece. O ciúmes em demasia é doença corrosiva, corrói o lar, corrói as pessoas. Por isso que aos olhos de ver e os ouvidos de ouvir, que Jesus recomenda, preste atenção, o nosso dever de família, o nosso dever de profissão, lá dentro da empresa, no lugar de trabalho, lá na escola onde eu leciono, lá na escola onde eu aprendo. Como é que eu estou? Chico Xavier diz que 5 minutos de espiritismo na nossa vida já é algo muito sério, porque nós não podemos falar mais, eu não sabia. E nós podemos dizer também que 5 minutos de conhecimentos do Evangelho também tem essa força poderosa. E Jesus fala isso no Evangelho, que depois que ele falou, não adianta falar que não sabia. Jesus fala isso lá em João. Então, companheiros, como é que estamos nós quanto a esse Natal que tivemos? Nós vamos ter outros natais. Eu anotei aqui a palavra tabernáculo. Muitas pessoas não sabem o que é um tabernáculo, né? Quando os judeus saíram lá, que Moisés tirou os judeus do Egito, da escravidão no Egito, ele levou 40 anos conduzindo esse povo no deserto. Então era justo que tivesse uma igreja, que tivesse um lugar aonde eles adorassem o Pai. Então eles criaram lá uma enorme tenda, né? Que eles podiam carregar, porque se fosse de madeira, como carregar isso no deserto?
Fosse de tijolo, como é que ia desmanchar para levar no deserto? Então fizeram de pano, de tecido, grande, bem dividido, cheio de coisas, e eles transportavam. Quando eles ficavam em determinado lugar para descanso, tal, eles montavam a tenda lá, que é o tabernáculo, e ali eles faziam os trabalhos religiosos dele. E que depois, no futuro, foi construído o templo de Jerusalém, né? Que foi assim o verdadeiro tabernáculo. Mas o verdadeiro tabernáculo, meus irmãos, não é o templo, não é a tenda lá na antiguidade, é o templo nosso interior. Jesus demonstra isso constantemente para nós no Evangelho. Quando ele nos convida a orar, ele diz assim, ó, a prece não precisa ter 1000 palavras. Entre nos seus aposentos, feche as portas e as janelas. Em silêncio, faça a sua prece, que em silêncio o Pai lhe atenderá. Então, esse é o verdadeiro tabernáculo. A gente voltar para dentro de nós, a nossa verdadeira igreja, nós interior. Que voltemos para o nosso templo interior. E ali, mentalmente, em silêncio, façamos a nossa prece ao Pai, que Ele nos atenderá. Agora, a prece, a gente sabe que ela pode ser feita em qualquer lugar. Mas se ela não estiver dentro de nós, através do nosso sentimento, não adianta nada. A prece precisa ser sentida. Chico Xavier fala isso. A prece que não faz rolar na face uma lágrima, não atingiu os seus objetivos. E o que é que faz uma lágrima descer na face? O sentimento, seja de dor, seja de alegria. Então a prece precisa ser sentida. E o tabernáculo verdadeiro é nós, nosso interior. Por isso a necessidade de nós fazermos a nossa visita a nós mesmos, primeiro verificando se nós estamos em casa, porque muitas vezes estamos envolvidos com as coisas do mundo e dificilmente nós nos encontramos em casa. Portanto, meus irmãos, vamos analisar todas essas questões. E outra questão interessante no Evangelho, lá no capítulo 12, versículo 32, quando eu for erguido da terra, atrairei todos para mim. Quando eu for erguido da terra, atrairei todos para mim. Muitos estudiosos, às vezes, acham que é aquele momento onde Jesus, lá depois da sua ressurreição ali no domingo, né? Que ele fica aqueles 40 dias depois materializado junto aos homens, que passou uma imensidão de ensinamentos. Aí ele, envolvido por uma nuvem, e se despede dos seus apóstolos e é alçado, é a ascensão, né? Que é chamado. Acha que é esse momento em que ele foi para o céu. Mas não é. Lá no Evangelho, lá no seguimento desse versículo, já é narrado o quê? Erguido pela cruz. Quando Jesus foi erguido pela cruz, né? Nos atraiu a todos, tanto nos atraiu que aqui estamos, meus irmãos, falando dele, ouvindo as coisas que ele deixou, estudando os seus ensinos, já faz 2000 e tantos anos, mas Jesus é esse Espírito maravilhoso, que a gente, se viver aí mais 30, 40 mil reencarnações, nós ainda não vamos ter ideia da grandeza desse ser. Quando eu for erguido da terra, atrairei todos para mim. Se ele é um espírito dessa grandeza, ele poderia muito bem ter se safado daquele sofrimento todo, não é? Andou sobre as águas sem afundar, aplacou a tempestade com os gestos das mãos, curou os cegos, aleijados, expulsou, entre aspas, os demônios. De 2 peixes e 5 pães, alimentou 5.000 pessoas, transformou a água em vinho, e vai por aí afora.
Teria ou não teria capacidade para liquidar todos os seus algozes? Teria, só com o pensamento. Como ele transformou a água em vinho só com a vontade, só com o pensamento, poderia tê-los destruído. Por que não fez? Porque se tivesse feito, teria se vingado. E a vingança é contrária ao amor. E ele muitas vezes nos falou: se alguém lhe bater na face, dê a outra. Se alguém lhe pediu que ande 5, 7 passos, ande 7 passos, vezes 70 vezes. Mestre, quantas vezes terei que perdoar? Disse Pedro. 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7 vezes. Quando eu for erguido da terra, atrairei todos para mim. Olha para aquela turba toda. Olha para o alto e fala: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. E fecha com chave de ouro todos os seus ensinamentos. E hoje, há 2.400 anos, 2014 anos, estamos ouvindo Jesus cantar nos nossos ouvidos, a falar nos nossos sentimentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quando ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. E vai continuar cantando a lei do amor pela nossa eternidade, porque ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. E o exemplo fala mais alto nas nossas atitudes, no nosso modo de ser. E é por isso, meus irmãos, que nessa retrospectiva que eu estou fazendo de algumas palestras, falar desse amor de Jesus para nós, falar dos seus ensinamentos. Quando Jesus ali na ceia parte o pão e dá um pedaço para cada um dos seus apóstolos. Comam, este é o meu corpo. Distribui o vinho, bebam, este é o meu sangue. Muitas pessoas ficam intrigadas com isso. Mas mais lá atrás, no versículo, eu não lembro direito, mas eu anotei aqui. No versículo, no capítulo 6, versículo 53, Jesus faz uma referência sobre a carne. Comam minha carne e bebam o meu sangue. Ele fala isso nesse versículo. Tanto é que, além dos 12 apóstolos, já tinha sido agregado 70, 80, tinha um monte de apóstolos lá nesse momento. E alguns deles falam assim: como? Mas que discurso muito pesado, não dá. E muitos abandonaram. Comer a carne de Jesus, beber o sangue dele, não dá para entender. E muitos deles abandonaram. E lá na ceia Jesus confirma isso. Comam, este é o meu corpo. Bebam, este é o meu sangue. A Igreja Católica tem um carinho especial pela Igreja Católica, porque nós devemos muito a ela, muitas coisas erradas, mas devemos muitas coisas boas à Igreja, muitas coisas boas. Por ela, o Evangelho chegou aos nossos ouvidos. Senão, os muçulmanos, os mouros, teriam tomado conta da Europa e o cristianismo já era. Mas, meus irmãos, o importante é que o alto, é que Deus está no comando e a sua mensagem sempre vai estar em nossas vidas. Mas essa passagem do pão é interessante,
porque a igreja imortalizou, né, isso daí no sacramento da Eucaristia, onde a pessoa toma a hóstia, né, que representa o corpo de Jesus, e a de farinha também, né, e vai ali no cantinho dela, senta ali, como se Jesus, ela acredita que Jesus está dentro dela. Ela vivencia isso daí, que é a importância, vivenciar o ensinamento. E ali ela faz a sua prece, reza por ela, pela sua família, né? E então a Eucaristia está aí para lembrar esse processo do pão e do vinho. Mas para nós espíritas e outros estudiosos, a questão do corpo é o corpo de doutrina. Quando Jesus falou, comam, este é o meu corpo, o pão da vida, ele falou que era o pão da vida, que é o pão que desceu do céu. Ele estava distribuindo parcelas, né? E distribuiu em toda a sua trajetória aqui na Terra, parcelas dos seus ensinamentos. Ele, o pão da vida, estava distribuindo o pão que era ele, né? E a necessidade, meus irmãos, desse pão que representa a doutrina de Jesus, o cristianismo em si, sejam deglutidos por nós. Eu engulo o pão e vai ter toda uma fórmula metabólica no meu organismo para me fortalecer fisicamente. Mas se eu comer o pão da vida, que é os ensinamentos de Jesus, eu vou fortalecer não só o meu corpo, mas o meu espírito. Por isso ele nos convida a comer o seu corpo de doutrina, os seus ensinamentos, e vivenciá-los. E a questão do vinho, o vinho é a essência da uva, o vinho é a essência da uva. Bebam, este é o meu sangue. O sangue material nosso nos proporciona a vida material, sem ele nós morremos. É a essência da vida o sangue. E naquele momento ali em que Jesus fala, bebam, este é o meu sangue, qual é a essência do ensinamento de Jesus? Pense comigo, qual é a essência do ensinamento de Jesus? O amor, todo mundo falou. Peguei o pensamento de vocês. O amor, a essência do Evangelho. O amor. Não adianta nada, meus irmãos, conhecermos a doutrina espírita, desde lá do Livro dos Espíritos, Principiante Espírita, Livro dos Espíritos, e até lá, a Gênesis e as obras póstumas, ou conhecer a Bíblia desde lá, da Gênesis, até lá, o Apocalipse. Se eu não vivencio isso, se eu não faço que a essência disso tudo, que é o amor, exista em mim, me fortaleça e que faça que eu possa crescer. Então aí, meus irmãos, o simbolismo que Jesus utiliza, ele sempre utilizou das coisas do mundo, da pedra, do passarinho, da água, do vento, da areia, sempre utilizou disso. Um pedagogo, um psicólogo maior do mundo. Essa parada para pensar, meus irmãos, é fazer com que nós consigamos entender Jesus, viver Jesus. Tem mais uma outra colocação sobre o corpo espiritual. Lá em Paulo, em Coríntios, Paulo faz uma referência ao corpo espiritual. Se há corpo material, há corpo espiritual. Um é do céu, outro é da terra. E eu fiz um desenho aqui para simbolizar o corpo material e o corpo espiritual, de um modo que todos possam ver. Esse aqui, o corpo material, esse corpo de carne, esse corpo físico, às vezes robusto, às vezes franzino, que nem eu assim,
outros mais altos, outros mais baixos, outros de cabelo branco, outros de cabelo preto, mas é o nosso corpo que reveste o nosso espírito, para que tenhamos a oportunidade de viver aqui na Terra. Só que existe um intermediário entre o espírito e o corpo, que Allan Kardec deu o nome de perispírito, que é esse corpo brilhante aqui. Eu fiz essa chama no topo da cabeça aqui, da imagem aqui, para representar o espírito, porque nós não sabemos, a gente sabe que nós somos assim, porque estamos vendo o nosso corpo, mas a gente não entende, né, o que é o espírito. Nós sabemos que somos um espírito, mas a gente não sabe como que é. E lá mesmo no Evangelho, a gente vai encontrar lá no Novo Testamento, várias referências sobre o espírito, como uma chama, como um clarão, como uma labareda, né? E mesmo na doutrina espírita também, Allan Kardec pergunta aos espíritos, né, se nós temos um corpo, se o espírito tem corpo. E o Espírito de Verdade diz, para nós entendemos isso, mas para vós pode ser um clarão, pode ser uma labareda, pode ser uma chama, etc, etc. Então está aqui o perispírito, que é de matéria, esse corpo espiritual, que não é invenção da doutrina espírita, porque nós vimos a referência de Paulo já falando sobre ele, lá na ciência fala do corpo bioplasmático, lá nos gregos, na antiguidade, falava do corpo eidolon, lá no Egito antigo, corpo Ka, na Índia, corpo astral, e etc, etc, né? Então esse corpo existe, e Kardec deu o nome de perispírito, por quê? Porque esse prefixo peri vem de começo, né, de envolvimento. Por exemplo, quando falamos periferia da cidade, ao redor da cidade, perispírito, ao redor do espírito, que é a matéria. Não vou entrar no âmago da história aqui, porque é profundo isso aqui, mas é matéria também, que na quinta essência, quinta essenciada, que tem cor, que tem elasticidade, é comandado pela nossa vontade, pelo pensamento, dependendo da categoria de cada um, e tem como base ligar o espírito à matéria. O espírito não consegue ser ligado direto à matéria, é um choque muito brusco. Muito brusco. Então, a necessidade desse corpo material intermediário, para que essa luz, essa chama, essa labareda, essa inteligência, né, seja ligada à matéria, para que possa haver essa troca de sensibilidades, de pensamentos, de coisas entre o espírito e o corpo. Eu até fiz uma brincadeirinha, é rapidinho, ainda tenho tempo. Como é difícil falar essas coisas para as crianças, em minhas aulas de moral cristã, eu inventei isso aqui, que tem uma relação muito profunda. É uma brincadeirinha, mas eu tenho um vidrinho na mão aqui, que tem a água, que está embaixo, e tem o óleo, que está em cima. Aqui perto dá para ver, mas lá no fundo talvez não dá. Então o amarelinho do óleo está em cima, e a água está embaixo. Vocês vão ver que eu vou agitar esse vidrinho aqui, e aparentemente vai ficar uma substância só. Está vendo? Uma substância só. A molécula do óleo e da água se misturam e parece que é uma substância só. Então vamos chamar esse movimento aqui, essa dinâmica aqui, de vida. Tá? Vida. Enquanto eu estiver aqui provocando a vida aqui, essa água, esse óleo vai estar imantado, molécula por molécula, até o tempo em que eu ficar vibrando aqui. Esse corpo semimaterial vai estar ligado
imantado, não colado, imantado, nesse corpo, enquanto houver vida. Então, nesse aspecto aqui, se eu for levar a eternidade aqui, eternamente vai estar ligado lá e vai estar ligado aqui. Mas vocês vão perceber que esse vidrinho vai ficar aqui e vocês vão perceber que o óleo devagarzinho vai se desprendendo da água, porque são matérias, mas são matérias em estados diferentes. O óleo é mais leve, ele vai para cima, a água é mais densa, vai para baixo. O perispírito, matéria mais quintessenciada, mais leve, quando se desliga desse corpo, vai para a espiritualidade. O corpo material mais denso fica na terra, porque é da terra, é do mundo material. E ali é a mesma coisa. E vocês vão verificar também, meus irmãos, que a água que era límpida, mais cristalina, está ficando turva. Por quê? Porque toda a impureza do óleo vai ficar na água. Toda a impureza do perispírito vai ficar na matéria. Isto é, se eu conseguir fazer a minha luz, como recomenda Jesus, brilhe a vossa luz, faça-se a sua luz. E o que é que faz a luz em nós? O amor, o perdão, a paciência, e vai por aí afora. Aí sim, eu consigo tirar as putriqueiras, como se fala, do meu espírito, gravado no perispírito, deixado aqui na terra, pela prática do amor. Caso contrário, eu vou conservar minhas marcas perispirituais negativas, que eu trouxe da outra reencarnação, somada com as que eu fizer aqui, e será o pranto e o ranger de dentes, se eu não começar agora, no meu primeiro do ano, a purificar o meu perispírito, a praticar o Evangelho. E a essa retrospectiva, companheiros, isso aqui eu poderia muito bem ir mais além nessa explicação. Mas a única forma de eu colocar para vocês a necessidade do amor na nossa vida foi essa pequena representação, que a coisa aqui é muito mais profunda do que a gente pensa. Portanto, meus irmãos, essa paradinha nesse ano, para que nós possamos repensar nas 8.760 horas, nos 525.600 minutos, nos 31.536 segundos, que vamos iniciar no dia 1º de janeiro de 2015, ficando com Jesus. Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Vamos lembrar Jesus nas nossas vidas. Aonde? Como citamos? Família. Primeiro nós, porque só dá quem tem. Dá um sorriso para mim. Ela tem um sorriso para me dar. Se ela fosse carrancuda, ela não ia dar um sorriso. A gente só dá o que tem. A gente só dá o que tem. E para se dar, precisa ter. Então, que tenhamos, meus irmãos, junto à nossa família, junto à profissão, junto ao trabalho, junto ao núcleo de atividades da qual somos envolvidos, e tudo aquilo que nos envolve nas nossas tarefas. Que tenhamos em nós o amor. Muita paz a todos. E essa mensagem de hoje, hein? Saúde e equilíbrio. Vamos pensar nessas 10 coisinhas aí, que é interessante para começarmos o ano.